É com muita alegria, né, que estamos recebendo a nossa companheira de doutrina. Ela já esteve na casa por outras vezes. Vamos envolvê-la com muito amor, com muito carinho, para que ela possa trazer a mensagem que nós estamos precisando ouvir. Boa noite a todos. Eu agradeço em nome da Casa Paulo de Tarso o convite daqui dessa casa, de virmos aqui hoje. E convido a todos que quiserem conhecer os nossos trabalhos, fica lá no Solo Sagrado, na rua 15 de novembro. Estão todos convidados. E na noite de hoje, eu gostaria de começar com uma reflexão referente aos nossos desânimos, né, as nossas impaciências, que muitas vezes nos acometem, né, no caminho. Até tem uma história do irmão X, que ele coloca o sentimento do desânimo como o mais difícil, né, o mais difícil de nós superarmos, de enfrentarmos. E tem uma história do livro Pai Nosso, que é do Espírito Meimei, né, psicografia de Chico Xavier, chama Fé e Perseverança. E conta sobre 3 rapazes que também estavam assim, né, desanimados, um tanto quanto perdidos. E foi concedido a eles a probabilidade de fazer um pedido. Eles podiam fazer cada um pedido. O primeiro pediu a beleza, porque ele achava que tendo beleza ele teria poder e tudo daria certo. O segundo pediu dinheiro, porque com dinheiro compra-se tudo, faz tudo, então ele achou que seria o melhor. E o terceiro disse que poderia ser feita a vontade de Deus. Os 3 foram atendidos. O terceiro ganhou uma bolsa com uma pedra. A princípio ele não entendeu. Mas se era o desígnio de Deus, ele carregou essa pedra por anos. Até que um dia ele resolveu burilar essa pedra. E começou a quebrar. No meio dela havia uma pedra muito preciosa que ele pôde vender e ficou com muito dinheiro. Mas como a sua intenção era sempre no bem, e como ele acreditava nos desígnios de Deus, ele resolveu retribuir tudo isso. Não só trazer para a sua vida, né, materialmente, o conforto e tudo mais, como ele se preocupou com os outros. Ele abriu um hospital. E lá ele acolhia as pessoas que não podiam pagar, né, e acolhia todos e tratava todo mundo. E assim ele vivia de forma equilibrada e feliz. Até que um dia bateu à sua porta os seus outros 2 companheiros. O que tinha pedido a beleza, o que tinha pedido dinheiro, né, muito necessitados de ajuda, pois tudo isso tinha se desfeito, tudo isso tinha acabado. Então essa história é para falar para a gente de um sentimento muito maravilhoso, que é a perseverança. Né? O que fez esse moço acreditar que uma pedra estaria tudo certo na sua vida, né? Seria o desígnio de Deus. Foi a fé, né? E a persistência dele, a perseverança em acreditar que havia um porquê. E muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Nós não entendemos algumas coisas que aparecem, nós não entendemos alguns comportamentos das pessoas diante da gente, mas tudo tem um porquê. Muitas vezes nós não vamos entender de imediato, né? Muitas vezes nós não vamos ter a total compreensão, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos sendo realmente provados, realmente testados em nossa fé. E até que ponto nós estamos trabalhando essa fé, essa perseverança? No livro Fonte Viva, Emmanuel fala para a gente, referente à frase de Paulo, na carta a Gálatas. Então ele diz, né, o Paulo diz: não nos desanimemos de fazer o bem,
pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, Paulo sempre passava, né, essa confiança, essa fé de que um dia nós iremos colher, mas que é preciso persistir, não desanimar. E é interessante esse texto que Emmanuel fala justamente sobre o buril, né, quando ele começa a ferir o bloco de mármore embrutecido. O que ele fala? Né? Que no momento em que isso acontece, de repente o mármore não vai entender. Mas logo o seu destino, né, ele vai perceber que vai se transformar numa obra artística, né, muito maravilhosa. Aí ele dá o exemplo também da lagarta, que se rasteja, não compreende aquela forma, né, toda desinforme e tudo mais, até que ela se converta nas asas de graciosa e ágil borboleta. O ferro rubro, ele fala, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. Então, esse sofrimento, essa dificuldade, nós temos que ter a consciência, o Espiritismo ele nos dá essa consciência, esse consolo, de que existe causas para isso, né? Muitas vezes nessa própria reencarnação, nós provocamos algumas situações difíceis, em outras reencarnações, né, nós trazemos também as informações do nosso perispírito, chegamos aqui, passamos pelas dificuldades e não queremos enxergar que tudo isso tem um porquê. Então, para a gente ter a perseverança, para a gente buscar a fé, a gente tem que ter essa compreensão, que tudo tem um motivo, e muitas vezes não vai estar claro isso, mas a gente precisa continuar. Tem até o filminho do Nemo, né? Eu lembrei agora, que a peixinha fala, não é? A Doris, continue a nadar, não é? Continue a nadar, continue. E assim é que os amigos espirituais falam para a gente em toda e qualquer mensagem, né? Que é para a gente persistir. Nós devemos persistir. Persistir como? Né? Aí é interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé, né? No capítulo A Fé Remove Montanhas, ele fala que essas montanhas que o Cristo nos fala são as dificuldades, são os nossos próprios vícios. Então, nós temos esse poder de remover tudo isso. Nós somos criados para evoluir, para ser felizes, para superar as nossas dificuldades, mas nós precisamos acreditar. Acreditar no nosso potencial, acreditar sobretudo em Deus, no poder de Deus. E é interessante que nesse texto do poder da fé, Kardec nos fala que nós não podemos confundir a fé com a presunção. Isso é importante a gente refletir. Porque existem algumas pessoas que acabam se apegando naquelas frases assim, né? Tem até no Face, né? Eu posso, eu consigo, eu tal. Não. Nós temos que analisar. Por que eu posso? Porque eu tenho pessoas que me ajudam. Porque eu tenho meu espírito protetor sempre do meu lado. Porque eu estou frequentando uma religião, eu acredito que isso vai me fortalecer e vai me tornar uma pessoa melhor. Porque acima de tudo e qualquer coisa tem Deus. Nosso Pai, Ele sabe de tudo. Então, é muito interessante que Kardec fala, né, quem puder ler esse capítulo, que a fé não pode ser confundida com a presunção. Né, bater no peito, eu posso, eu consigo, com orgulho. Não, a fé ela tem que estar aliada à humildade. Eu posso sim, eu posso porque eu tenho Deus, eu posso porque eu tenho amigos, eu tenho uma família, eu tenho uma religião, eu tenho pessoas que se espelham em mim, que esperem que eu dê o meu melhor, né? Porque isso também é uma forma de trabalharmos a nossa fé, não é? Quando a gente pensa, quantas pessoas que estão à nossa volta que se espelham em nós. E que se de repente a gente dizer, hoje eu estou desanimada, hoje eu não vou na casa espírita, hoje não adianta, não vou ler, vou dar uma parada, tal. As pessoas estão ao redor, elas estão esperando a nossa atitude e de repente a gente fracassa no desânimo, né? Mas sempre é tempo de recomeçar, né? Aqui, Bezerra de Menezes fala, né, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Bezerra, Chico e Você, tem um texto que chama Perseverar. Então ele fala para nós perseverarmos no bem sobre tudo. Porque se a gente
parar para pensar, por exemplo, na parábola da viúva importuna, que o Cristo nos conta, ela foi persistente, né? Mas ela sabia o que ela estava pedindo. Quem conhece a parábola sabe que ela ficou ali na casa do juiz pedindo dia e noite. Ela tinha um objetivo, então nós também temos que ter um objetivo nobre, perseverar naquilo que é bom. Porque a gente tem uma tendência em perseverar no que é ruim, né? Na preguiça, na impaciência. Fiz de novo, errei de novo, né? Porque a gente persevera no que é ruim. Então, a gente tem que trabalhar o contrário. Perseverar naquilo que é bom. Então, ele fala isso. A estrada, provavelmente, nos erigirá lodacenta ou agressiva, pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Então, ele está falando assim, muitas vezes nós vamos estar em ambiente ou ao lado de pessoas que não contribuem, de repente, para essa perseverança, aos nossos olhos. Na verdade, elas estão contribuindo e muito, porque estão provando se realmente o nosso objetivo é fazer o bem. Não é? Porque, às vezes, a gente está num grupo e nós estamos tentando caminhar numa direção boa, uma direção legal. Mas aí todo mundo, para que isso? Não, larga isso daí. Não, dá para esperar, vamos fazer outro dia, tal. Se a nossa fé é vacilante, se a gente não trabalhou essa perseverança em nós, a gente se deixa levar, né? Acaba se envolvendo. Então, assim, vai ter dificuldade? Vai, né? Muitas vezes nós vamos encontrar palavras de desânimo, sim, mas nós só vamos nos deixar influenciar por isso se a nossa fé for vacilante, se nós não acreditarmos no nosso potencial, né? Então, ele diz assim, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção do remate vitorioso. Então, muitas vezes nós temos empolgações, né? Nós começamos, nós tentamos, mas o perseverar, o persistir é que é mais difícil. Um exemplo é a Casa Espírita, o Melo está aqui, pode dizer. Quando a gente começa, nós encontramos pessoas, né? Nós temos, de repente, no nosso caminhar, a gente percebe que alguns persistem, alguns permanecem ao lado, outros acabam ficando no caminho. Mas o que importa? O que importa é nós acreditarmos, o que importa é nós persistirmos e continuarmos naquilo que é correto, naquilo que nós acreditamos estar certo, né? Aí ele termina dizendo que perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Aqui, no livro Convite à Perseverança, Joana de Ângeles, ela cita, né, é citado nesse capítulo, a frase do Cristo que ele nos diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É aí que nós temos que nos basear, né? O que seria essa salvação que o Cristo nos fala? Da consciência tranquila, né? De termos feito tudo o que estava ao nosso alcance, como fala no texto do Homem de Bem também, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Fizemos tudo, tentamos tudo, persistimos, né? Então, quem perseverar até o fim será salvo, né? Terá a consciência tranquila. Então, ela diz que nós não podemos dizer, é-me impossível fazer. Algumas frases, elas têm que ser tiradas, né, do nosso vocabulário. Isso eu não consigo. Isso não é para mim. Não posso, não consigo. Ou então nós desanimamos os outros, né? Você vai fazer isso? Tem certeza? Você já fez alguma vez? Né? Então, por mais que nós tenhamos ainda essas dúvidas, assim, em algumas situações, vamos deixar de expressar um pouco isso. Vamos passar confiança para os outros e também acreditarmos em nós. Não nos importarmos se alguém, de repente, disser assim. Então, acreditar. Então, também nós devemos tirar isso do nosso vocabulário, né? Não posso, não consigo, não aguento, né? Nós temos que acreditar
Acreditar já é o primeiro passo. Nunca informe, sei que é totalmente inútil aceitar. Nem retruques, é maior do que as minhas forças. Né? Outro consolo que o Espiritismo nos dá é que nós não temos um fardo maior do que nós podemos carregar. Nós temos exatamente aquilo que nós podemos carregar. Então, nós não podemos afirmar isso. É maior que as minhas forças, eu fiz tudo o que podia, eu não aguento mais. Não, isso não existe. Né? O progresso, ele é para sempre. A busca da evolução, ela é contínua. Então, não tem parada. Para o bem, não tem intervalo, não tem férias. Né? O bem, ele deve ser constante. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Olha que frase legal que ela fala. Quer dizer que o impossível, ele não existe relacionado ao bem. Ele não existe. Né? Ele vai ser o quê? Um pouco demorado para alcançar. Agora, o possível, ele pode ser feito agora. Fácil ser delicado sem esforço, amigo sem sacrifício, cristão sem autodoação. Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que parecem inatingíveis. Todos podem iniciar ministérios, missões, né? Todos nós somos capazes de fazer algo por alguém, né? De nos dedicarmos a uma obra, né? a alguma missão. Tarefas começantes produzem entusiasmo exaltados. Mede-se, porém, o verdadeiro cristão e particularmente o espírita pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortais a render juros de paz. Né? Então, seremos reconhecidos pela nossa persistência. Né? Não é a empolgação só de uma mensagem que leu, de uma palestra que ouviu, de um estudo que participou, só naquele momento. Né? Nós vamos ser medidos pela nossa própria consciência, pelos esforços que fazemos dia a dia. Né? Na própria codificação fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão por sua transformação moral, não é? Pelos esforços em buscá-la. E eu gostaria de encerrar com uma música, a letra, né? De Raul Seixas, que é uma letra muito profunda, e que ele diz: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Então, que essa frase possa ecoar nos momentos de maiores dificuldades, nas dúvidas que nós tivermos, que nós tentemos. Quantas vezes forem necessários que nós recomecemos no caminho do bem. Muito obrigado pela atenção de todos.